Veias retornam, artérias levam. Veias retornam ao coração, artérias levam do coração. Beleza? Beleza. Então a gente tem que entender a parada. Vamos lá, vamos retomar o nosso bendito ciclo cardíaco. Olha lá, seus bonitão. Tá bom. Relembrando, para quem não lembra direito, né? Então, nosso sangue venoso chega pelas veias, chega no átrio, enche o átrio, vem pro ventrículo e do ventrículo ele é jogado para lá, ó. Pum! Pra artéria pulmonar. Aí depois ele vai lá pros dois pulmões. O pulmão vai estar aqui no canto, o outro também. E daí ele vai vir e depois ele vai voltar lá no átrio direito e no ventrículo direito e vai ser expulso pelo arco da aorta. Beleza, tá bom. Aí, o que eu tenho que entender? O problema está em mandar o sangue que chegou. Então, a gente tem aqui, ó, vou fazer em verde, aparece bem? Verde aparece bem. É o nosso verde agora é o nosso sangue venoso. Então, eu quero que vocês deem uma olhada aqui, ó. Olha lá. Abra o olho, pô. As nossas jugulares, tanto a interna quanto a externa. Essa é a externa. Olha aqui, ó. Aqui tá onde eu tô coisando. Externa. A interna passa aqui do lado. Essas duas veias, elas vão se juntar aqui e vão na nossa subclávia e vão se juntar na veia cava, tá bom? Vão se juntar na nossa bendita veia cava superior para drenar esse sangue. As duas veias jugulares, a interna e a externa, duas de cada lado, elas são as duas principais responsáveis por drenar o sangue da cara inteira, de toda a parte de cima. Então imagina, tem sangue pra dedéu que passa nela, tá bom? Olha aqui, ó, tudo se junta nessas duas veias aqui, ó, nessa daqui e nessa daqui, nessa daqui e nessa daqui. Então, eu tenho que entender o seguinte, ó, vou deixar aqui para ficar bem a mostra para vocês. Que programa top, pois é, foi caro. Eu quero ouro! É a vida, né? Temos que investir para ensinar. Então, a gente vai ter todo o sangue lá da parte superior, vai vir para cá, vai vir, vai se juntar aqui. Temos o sangue vindo. Vamos pensar numa causa normal. Então, enche o nosso átrio. Encheu o átrio, beleza. Quando enche o átrio, esse sangue sai do átrio e vai para o ventrículo. Esse ventrículo contrai, pum, contraiu, sai o sangue do átrio e vai para os pulmões. Agora eu não tenho mais sangue nos ventrículos. Na verdade, eu vou facilitar o entendimento. Na verdade, tem sangue residual, tá bom? Porque lembra-se o seguinte, ó, a gente tem um volume sistólico, ou seja, num indivíduo adulto, é em torno de 70, o volume sistólico é quanto é ejetado. Só que a gente tem o volume residual, que é o quanto não é ejetado, que é 50 ml. Juntando os dois, a gente tem um total de 120. Então, antes de cada batimento, no meu coração tem 120 ml de sangue. Beleza? Beleza. Aí o meu coração faz a sístole. Pum! Quando ele faz a sístole, ele ejeta 70 ml. Ou seja, fica 50 aqui e os outros 70 são ejetados para onde precisam ser ejetados. Aí fica o volume residual. Beleza. O que eu tenho que entender? Que esse volume que chega, sai. Então a gente meio que sempre fica num 0 a 0, porque chega a 70, sai 70, chega a 70, sai 70, mas nunca fica vazio porque sempre tem um volume residual. Entendeu? Entendeu, né? Beleza? Conseguiram entender essa parte? Que não, o ventrículo não expulsa todo o sangue, não consegue, mas sempre ele ejeta a maioria e fica um pouco. O que é importante a gente começar a entender? De que na nossa insuficiência cardíaca temos um problema. Deixa eu apagar ele aqui, bonitão. Eu vou deixar aquele volume em verde, que é o volume residual. São esses 50 ml aqui em verde. Vou deixar aqui, ó. O em verde é o volume residual. O volume sistólico eu vou botar aqui em vermelho aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, depois quando eu escrever. E aqui vai ser o nosso sangue venoso, ó, em laranja, beleza? Quando eu tenho um problema de ICC, o problema é nisto daqui. Isso daqui chega a 70, mas não ejeta 70. Então, esse é o problema, porque sempre vai chegar 70, sempre. E esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, ó, junta sangue pra caralho de todo... Tudo, chega sangue de todo canto, aqui ó, chega sangue do corpo inteiro, lá de trás, de todas as veias do corpo inteiro se juntam na veia cava.
A cada batimento a gente tem ali em torno de 70 ml. Beleza. Como que acontece na insuficiência cardíaca? Esse sangue vem, entra no átrio. Beleza. Este sangue sai do átrio e se junta aqui com o volume residual. Isso é 70 ml. Beleza? 70. Aquele 70 aqui. Aí o coração faz a sístole. Porque tá fraco. E aí, quando ele expulsa este sangue para os pulmões ou para o arco da aorta, dependendo qual lado é o afetado, olha aqui, ó, ficou um pouquinho. Então ele jogou para lá, mas ficou. Mas percebam, não deveria ter ficado. Por quê? Porque deveria ter jogado esse 70 que chegou. Não deveria ter ficado. Só que o que acontece? Agora, em vez de ser 70, 50, é 70 um exemplo. Aumentou 20. Aí vai ser o quê? Vai vir o mesmo esquema. Ó, vai juntar de novo, junta no átrio. O átrio faz a sístole, volta para o ventrículo, que se juntou com aquele 70. Então, agora, em vez de eu ter 120, eu tenho 140 ml, né? 7 mais 7. Aí o ventrículo vai lá e... porque tá fraquinho. Aí, ele expulsa um pouco para lá e fica mais um pouco dentro dele. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Agora, a gente tem um volume residual aumentado. Por quê? Porque o coração tá... não consegue. Ó bem pra minha cara. Não dá. Então, quando ele faz... o volume residual é maior. Então, eu quero perguntar pra vocês. Agora, aqui em roxo, ó. Gemidão do Baca. Ih, vou virar meme. Tem espaço para esses 70 ml para chegar? Tem espaço? Não tem. Então, se não tem o espaço para todo o sangue chegar, o que vai acontecer? Vai começar a voltar esse sangue. Vai começar a ficar, infelizmente, cheio de trânsito ali. Vai ter um engarrafamento, um congestionamento. Vai ter uma estase, né? Eu vou ficar com as minhas veias cheias. Por quê? Porque elas tentam mandar o sangue, mas não conseguem. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Junta todo o sangue no átrio. O átrio manda todo o sangue para o ventrículo. Só que quando ele enche o ventrículo, ele não consegue, porque tá tudo cheio, ele não consegue mandar tudo. Então, é um evento dominó. Como o átrio não joga tudo, o ventrículo também não, começa a acumular sangue aqui. Só que o resto do corpo tá pouco se ferrando. Ele vai tentar mandar, e daí quando ele tenta mandar, ele encontra trânsito. Tenta mandar, encontra trânsito. Tenta mandar, encontra trânsito. O que acontece com a minha veia? Começa a aumentar. Basicamente, tem um garrote no coração. Porque o garrote faz exatamente essa função, impede o retorno. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos. Então, isto é o princípio da ICC. Eu tenho, então, por um aumento deste volume residual, porque o coração não consegue contrair, porque ele faz... Então, todas as minhas veias ligadas ao coração têm mais sangue dentro delas. Então, a minha veia incha. Quando ela incha, eu tenho mais água fazendo pressão para fora. Eu tenho sangue fazendo pressão. Então a minha pressão venosa aumenta. Porque agora tá muito cheio e a minha veia já distendeu o máximo que dava. Então agora o sangue só tá pressionando a veia. Ou essa veia rompe, o que não vai acontecer, ou ela deixa um pouco dessa água vazar. E é isso que acontece. Onde normalmente vaza? Quando a gente tem esse aumento todo... Vocês começaram a entender? Então começaram a entender, né? Então o sangue não consegue voltar. Então o sangue que tenta voltar fica parado. Bom, já que eu tô parado, só que começa a juntar uma galera. Todas essas veias ligadas começam a se encher. Claro, né? As veias mais centrais ficam com mais sangue. Porque as outras veias periféricas, enfim, são pequenininhas. O problema é nessas veias centrais, onde tudo se junta. Onde todo o fluxo vai se juntar numa só grande veia. Aí, a gente tem a nossa jugular, que tá bem pertinho. Olha aqui, ó. Ô, gente, é daqui. Aqui tá meu átrio direito. Daqui pra cá, ó. Olha só a distância que eu tenho. É pouquinha veia. Não dá nem... 10 centímetros aqui? Daqui pra cá, do meu átrio? É isso que a gente tem de veia. Então, essa veia começa a encher. Tem por onde vazar? Professor, na jugular não tem, então vai ficar. E eu vou te perguntar, lá no pulmão, essa veia também não vai encher? Vai, né? E tem onde vazar no pulmão? Tem.
Também porque a gente tem que lembrar que a camada das veias e das artérias no pulmão, em vez de ela ser grossa, ela é mais fina, dá para trocar ar, para fazer a troca gasosa, para fazer a hematose, a troca é fino. Se é fino, é mais fácil de vazar. Então, lá no meu pulmão, por conta do coração, ele fez a veia ficar mais inchada, aumentou a pressão na veia, o sangue está pressionando a veia para fora, os vasos sanguíneos, que são porosos, aumentam os seus poros, porque tem muita pressão. Então, eles são naturalmente assim, eles aumentam os poros. Quando aumenta os poros, a camada dos vasos, que já é mais fina, deixa a água vazar. Quando a água vaza, a gente tem uma coisa que não é um derrame pleural, porque não está vazando água na pleura. A gente tem uma condição chamada edema agudo de pulmão. A gente tem água, literalmente água, líquido no pulmão que vazou das minhas veias. Aí a gente consegue entender, por conta do aumento da pressão venosa, um aumento da pressão hidrostática dentro das veias faz vazar. Isso estamos falando de um problema de uma ICC de ventrículo direito, porque eu tô falando aqui é ventrículo direito, tudo direito, né? Sangue venoso, não estamos falando do sangue arterial. Conseguiram entender? Edema agudo de pulmão. Eu não tenho certeza agora, alguém pode me confirmar? Eu não sei se está depois, mas se eu não me engano não causa derrame pleural, porque derrame pleural é água entre as pleuras, mas a água não drena para as pleuras, ela entra para dentro do pulmão, para dentro dos alvéolos, porque são a parte mais fininha, aí enche de água. Conseguiram entender? Ficou top? Maneiro? Aí tá aqui, ó é 3D a escrita, mas legal, né? Então a gente tem um edema agudo de pulmão. Agudo, porque é agudo, né? A gente dificilmente tem um edema crônico de pulmão. Entendeu? Se você gostou, não se esqueça de conhecer a FEAV, a Formação em Enfermagem Alto Valor, que é um curso voltado para a prática assistencial, reconhecido pelo MEC, que tem 80 horas de certificado. Você tem 1 ou 2 anos de acesso, depende de quando você entra. Se você clicar aqui embaixo, você entra na lista de espera do curso, que estamos bem próximo de abrir as vagas. Então eu vou conversar com você, você vai conversar comigo, e clica no link aqui embaixo, entra no nosso curso da FEAV, vem aprender enfermagem do jeito que eu te ensinei, só que fazendo muito mais careta, mostrando a minha barriguinha, pintando os meus braços, para te mostrar a anatomia das veias e das artérias, e com uma didática muito diferenciada dessa que você vê aí na sua sala de aula. Quer aprender? Eu quero te ensinar. É o momento da gente aprender enfermagem sem a gente fazer cagada com o paciente. E fazer cagada é errar a via de administração ou fazer uma aplicação errada ali e não seguir a prescrição direito, tá? Então não esquece, curte, ajuda muito a curtida, tá? De coração, e principalmente se você compartilhar. Manda um amigo só abrir que já ajuda, tá bom? Então, beijo pra vocês, beijo do Lucão, não sejam estagiários a vida inteira.